Vamos acabar com esses noobs. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar do Heróis de Novigrad, da Roberta Spindler. Heróis de Novigrad, ele é um livro que foi lançado esse ano, em 2018, pela Suma das Letras, que é um selo da Companhia das Letras, que é uma editora bem grande. Esse é o segundo livro da autora, da Roberta Spindler, que ela é brasileira, ela é de Belém, e o primeiro livro dela tinha sido lançado pela Giz Editorial e se chama A Torre Acima do Véu. E agora ela tá com esse livro que é bem diferente, na verdade, do outro. O que é o Heróis de Novigrad? O Heróis de Novigrad, ele é um livro de, eu diria, uma certa fantasia urbana, com uns toques de ficção científica, talvez, mas ele tem bastante elemento de fantasia mesmo. O Heróis de Novigrad, ele funciona com a premissa de que existe, dentro do universo do livro, um jogo extremamente popular chamado Heróis de Novigrad, que mais de 200 milhões de pessoas jogam, e esse jogo, pouco a pouco, ele começa a ganhar consciência. Esse jogo, ele é um MOBA. O MOBA, para quem não conhece, é um Multiplayer Online Battle Arena. É a tradução livre, né? Seria uma arena de combate multijogador online. São jogos competitivos. Normalmente, o modelo mais comum de jogo é uma arena em que jogam 5 jogadores contra 5 jogadores. E isso é considerado um esporte, né? É um esporte eletrônico, que é uma forma de jogo competitiva, né? As pessoas competem nesse jogo e tem prêmios milionários, tem jogo em estágio, tem fãs assistindo, tem canal de TV a cabo especializado em esporte que televisiona campeonato, todo tipo de coisa. Enfim, esse MOBA, que é o Heróis de Novigrad, ele é baseado num MOBA real que existe, né? Que seria o League of Legends. E ele é o jogo mais popular do mundo. E as criaturas desse jogo começam a ganhar uma certa forma de consciência. O universo do jogo se torna real. E ele cada vez mais ele vai se fundindo com o nosso universo. De certa forma, as criaturas elas podem passar para o nosso universo para ter uma certa influência. Qual é o efeito principal sobre a história do livro, na verdade, disso? Dentro do jogo existem duas facções, uma que é claramente maligna, que são os Filhos de Asgorth, e uma que é claramente benigna, que é os Defensores de Lúmia. Os Filhos de Asgorth, eles cada vez mais começam a ter grande influência sobre grupos gigantescos de jogadores, e com essa influência eles utilizam para conseguir absorver a energia dos jogadores, de certa forma, e ganhar cada vez mais poder. E aí quando eles ganham mais poder dentro do universo do Heróis de Novigrad, eles começam a ter cada vez mais influência sobre o mundo real, o nosso mundo físico. E eles podem, por exemplo, trazer personagens de lá pra cá, campeões, ou fazer com que pessoas daqui manifestem poderes de personagens de lá. Os Filhos de Asgorth estão planejando uma espécie de uma invasão que vai culminar durante um campeonato mundial. Então, se algum time que jogue com a facção dos Filhos de Asgorth ganhar o campeonato mundial, isso vai influenciar sobre a invasão dos Filhos de Asgorth do mundo. Para combater isso, os Defensores de Lúmia acabam recrutando um treinador brasileiro chamado Pedro. Na verdade, ele não é um treinador, ele era um ex-jogador considerado, assim, meio que um fracassado. Ele foi muito bom no passado, mas ele é um cara que perdeu tudo, tem uma certa má fama, mas ele é um cara, assim, digamos, bom de coração. E aí, ele é recrutado para que ele recrute um grupo de 5 personagens, de 5 jogadores que vão fazer um time para ir competir no Campeonato Mundial e para vencer o campeonato, para evitar a invasão dos Filhos de Asgorth. Todos esses jogadores também são brasileiros, eles são os outros 5 personagens principais, que são a Aline, a Samara, o Pietro, o Adriano e o Chris. E aí você pode pensar, ué, mas esses jogadores são jogadores profissionais? Não, nenhum deles são jogadores profissionais. Todos eles são jogadores extremamente bons, mas nenhum ainda é um profissional. Mas eles vão ser tornados profissionais pelo Pedro. Então ele mistura aquela história de time novato que vai ganhar o campeonato, né? Normalmente em inglês o pessoal chama de os underdogs, tanto que o time acaba sendo batizado de os vira-latas. E junto com isso, os jogadores também, eles recebem poderes dos Defensores de Lúmia. Inicialmente, os poderes são simplesmente eles passarem a consciência deles para os personagens, para que eles sejam mais rápidos, mais efetivos, para que eles possam competir com os profissionais, né, mundiais. Mas depois, os poderes se tornam uma coisa muito mais real. Eles podem manifestar poderes dos campeões, dos personagens que existem do jogo, no mundo real. Por exemplo, se alguém joga com uma maga de fogo, ela vai ter poderes para manifestar no nosso mundo. Ela vai poder invocar chamas também, talvez voar, diversas outras coisas que os personagens poderiam fazer dentro do jogo. Todos esses poderes eles são utilizados para enfrentar os Filhos de Asgorth e os times que defendem os Filhos de Asgorth. Então, tudo vai culminar, na verdade, no Mundial, no Campeonato Mundial, onde os personagens vão ser o time que menos se espera que vá bem, e eles vão ter que enfrentar times muito mais habilidosos do que eles,
e ameaças reais no nosso universo, porque as criaturas de Asgard também podem passar para o nosso universo real. Essa é a história. Sobre o livro, o que eu achei do livro? Eu acho que ele é um livro que funciona muito bem para o público-alvo dele. Eu conversei com a autora na Odisseia de Literatura Fantástica, inclusive eu tenho aí uma entrevista dela para publicar, que foi muito legal, e eu conversei bastante a respeito do livro com ela. Ela acredita que o livro não é necessariamente um Young Adult, que é aquele tipo de livro que ele é para todas as idades. Não sei porque os autores às vezes ficam tentando evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de título, porque eu acho que o título funciona bem. Eu acho que o livro ele é para pessoas jovens e ele é muito bom para pessoas que jogam os jogos, os MOBAs. Para quem joga League of Legends, Dota, Smite, enfim, qualquer MOBA atualmente, ele vai funcionar muito bem, porque ele tem o linguajar, claramente ele mostra que a autora conhece muito do que ela tá falando, porque ela acompanha esportes e joga bastante esse tipo de jogo. Ele funciona muito bem. Pra quem joga, pra quem conhece, eu jogo um pouco, eu já conhecia MOBAs, eu conheço de certa forma o linguajar, então eu achei divertido, assim, pra mim era muito fácil visualizar tudo que estava acontecendo dentro do jogo, e a competitividade, etc. E eu acho que ele tem uma narrativa muito rápida, muito gostosa, cheia de diálogos, tem muita conversa entre os personagens, porque tem muitas coisas para serem resolvidas dentro do time, etc, para que eles possam avançar. Eles não tem só as ameaças externas, digamos, tem meio que as ameaças internas, né? Se você for contar que o time tem que se acertar, eles têm que se relacionar bem. E isso funciona muito bem, esse relacionamento do próprio time, dos próprios mocinhos, digamos, da nossa história. Ele avança bem o desenvolvimento dos personagens. Então eu acho que isso funciona legal. Por outro lado, eu acho que tem dois fatores dessas duas coisas que eu acho que são um pouco mais fracas, talvez. Um deles eu falei que a história funciona bem pra quem joga. Eu não sei se ela funciona tão bem pra quem não joga. A autora me falou, pessoas que nunca jogaram MOBAs falaram pra ela que dá pra visualizar muito bem. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem visualizar tão bem e conseguem entender os termos, que tem uns termos bastante complicados do MOBA que não fazem nenhum sentido contextual às vezes. Tipo, você falar o que é um gank, o que é um middle lane, o que é fidar, vários tipos de coisas, sem que você tenha que, de repente, procurar literalmente o que significa aquele termo. E claro que isso é normal pra quem lê muito, às vezes você tem que dar aquela procurada no dicionário, né, descobrir o que é. Mas ele é um livro que ele é bem repleto em alguns momentos desse tipo de linguajar, então você tem que fazer aquela pesquisinha pra descobrir sobre o que os personagens estão falando. Outro fator que eu falei que funciona bem é que o livro tem muitos diálogos, né? Ele tem muitos diálogos entre o time, né, entre os personagens principais. Enquanto eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque faz com que seja um livro mais leve e que passe muito rápido, é aquele tipo de livro pra você ler num instante, assim, em um dia ou dois. Mas ao mesmo tempo eu achei que os diálogos eles têm uma forte influência da escrita japonesa. A escrita japonesa eu não digo exatamente de romances, né? Eu digo principalmente de anime e mangá. Porque eu acho que os personagens têm uma certa franqueza muito exacerbada dentro, assim, principalmente o relacionamento de amizade deles, e como a amizade é importante, como é importante eles fazerem a coisa certa. Lógico, é uma mensagem super positiva para uma pessoa jovem que estiver lendo, mas pode ser uma mensagem um pouco cansativa, às vezes, dessa importância da franqueza dos personagens e a forma como eles são francos também. Como eles são extremamente honestos uns com os outros, como eles resolvem as coisas. Então, às vezes, não fica aquele diálogo com que alguém está falando algo nas entrelinhas, nem existe mistério, ou que alguém está escondendo algo. As pessoas simplesmente botam pra fora o tempo todo. Se elas acham que é uma situação ruim, se elas querem xingar, elas xingam, elas não guardam para si, como a maior parte das pessoas fazem, na verdade, né? Mas acaba tornando uma narrativa ágil, e você nunca vai ter aquela situação que, tipo, puxa, se eles tivessem só conversado, eles teriam resolvido tudo. Então, por que os personagens literalmente fazem isso? Eles conversam e resolvem tudo entre si e ponto final. Eu achei interessante que a autora, ela quis também usar dois estágios de fantasia dentro do livro. Eu vou explicar o que são os dois estágios, na verdade. Existe a possibilidade dos humanos irem para o universo do jogo, e eles interagirem com os personagens lá dentro, e também a possibilidade dos personagens virem pra cá e dos humanos ao mesmo tempo manifestarem os poderes aqui. Eu não sei se seria uma decisão mais acertada ela ter escolhido simplesmente ou só os humanos vão pro jogo e conseguem interagir lá, ou simplesmente eles só conseguem manifestar os poderes aqui. Porque acabou ficando uma coisa meio dual, né? Na verdade, tem o dentro do jogo, fora do jogo, e tem... às vezes os personagens têm habilidades diferentes, porque quando eles estão jogando com um personagem diferente do que o personagem que ele costuma manifestar os poderes do lado de fora do jogo, e fica umas coisas meio assim. Então, pra quem não tá acostumado, os MOBAs têm muitos personagens diferentes, muitos campeões que você pode escolher, e no jogo esportivo você pode escolher personagens diferentes, inclusive o time pode bloquear alguns personagens do time adversário serem escolhidos, etc. E isso faz com que você, às vezes, tenha uma quantidade de personagens grande que
são relacionados aos personagens principais, digamos assim. Os campeões, existem muitos campeões diferentes que são relacionados aos personagens principais. E como isso não é um jogo de uma franquia já existente, você tem que aprender sobre todos os campeões novos, quem são eles, quais são os poderes deles. Porque, por exemplo, personagem que nem o Yan Xiao, que é o principal que aparece do Heróis de Novigrad, e ele é um lanceiro chinês, que ele aparece no nosso universo, não, para recrutar os jogadores. Esse personagem, logo nós nos acostumamos, nós sabemos quais são os poderes dele, o que ele faz, etc, rapidamente. E ele é um personagem bastante recorrente, mas depois tem alguns personagens que aparecem diferente. Tem jogadores que jogam com múltiplos campeões e tem jogadores que jogam com apenas um campeão lá. Por exemplo, o Adriano ele vai jogar sempre com o Octavo, que é um cara que manipula o som lá. Ele não aparece jogando com nenhum outro campeão. Mas tem personagens como a Samara, o Chris e a Aline, que eles aparecem jogando com múltiplos campeões. Então, às vezes eles estão usando um, às vezes estão usando o outro, e às vezes eu fiquei meio perdido qual era o poder daquele campeão, porque necessariamente eu não tinha decorado ainda, né? Talvez seja um negócio assim, tem um universo muito grande para um livro um pouco pequeno. Porque você tá tentando explicar todo o universo de um jogo, falar quem são os campeões, etc. E ele é um livro relativamente curto, né? Ele tem um pouco menos de 300 páginas, maior parte de diálogo. Mas eu acho que ele é um livro divertido. Eu acho que ele funciona bem pra quem é jovem, pra quem se interessa pelos esportes, pelos jogos competitivos, principalmente os MOBAs, logicamente, porque o livro é tudo centrado nesse MOBA fictício, que é o Heróis de Novigrad, e eu acho que ele vai funcionar. Se você se interessa por isso, possivelmente você vai gostar do livro. Enfim, essa foi a minha resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.